desenvolvendo os pontos da argumentação. Quais são as características que cada ponto do argumento deve ter? E isso é o que nós vamos gastar um tempo agora para ver. Primeiro, é verdade para todos os pontos do argumento. O que nós vamos apresentar não é uma sugestão, mas é uma necessidade de cada um e todos os pontos existentes na argumentação. E não importa se você tem 2 ou 5 pontos, cada um deles deve ter esses elementos. Cada ponto deve ter o E e A. E o E e A é explicação. Você deve explicar o que você está querendo dizer com o ponto da argumentação. A segunda coisa, você deve ilustrar a sua argumentação, usando uma história, usando um ditado, usando uma experiência pessoal ou de outra pessoa. E, por último, você deve aplicar, fazer com que o argumento passe a ser algo que a pessoa tenha condições de ver, entender e saber como ela passa a fazer aquilo, coisa visível na sua vida. Em certa medida, essa aplicação responde a uma pergunta que certa feita eu ouvi de uma membro da igreja depois de eu ter dado uma aula de escola dominical. Ela me disse: pastor, maravilhosa aula. Falei, obrigado. Ela falou, e agora eu faço o que com ela? A aplicação é isso. E agora eu faço o que com o que você acabou de explicar? Explicando. Cada um dos pontos deve receber uma explicação do significado e da exposição do argumento que ele implica. Se você tira esse argumento de dentro do texto, o texto deve ser a fonte da sua explicação. Talvez você vai precisar usar um dicionário, um comentário, às vezes até buscar um significado da palavra no grego ou no hebraico, mas é ali que você tem a fonte daquilo que você vai explicar. A segunda coisa, a construção da explicação exige estudo. Não é assim, eu falo o que eu quero, não. A explicação exige que a pessoa estude, e muito, o texto bíblico que está usando. Quem tem que falar é o texto. Você é o porta-voz da mensagem que o texto tem. Isso exige fontes. Para fazer um estudo sério, você precisa usar comentários, dicionários bíblicos para consultar. Você tem que pegar e estudar, ver outras fontes, trazer novas luzes, acender faroletes, holofotes sobre o texto, para ver se sai dali algumas coisas que você não tinha visto ainda. Você tem que explicar o autor. O que deve ser explicado é o que o autor do texto em estudo diz, e não o que você pensa que ele diz. Mas também não vá ao exagero de um que eu ouvi uma certa feita numa cidade aí, em que o sujeito estava falando de Jesus Cristo e ele disse assim, o que Jesus tinha em mente quando falou isso aqui era isto. Santo Deus, quem é que tem a capacidade de entrar na mente de Jesus para dizer o que ele estava pensando nessa hora é isto? Tem que ser didático. A explicação deve ser feita de forma simples e clara, o que torna mais fácil entender o texto. Você tem que tornar o texto mais fácil do que ele é, porque se for para complicar, você não vai conseguir fazer com que as pessoas entendam. Então, essa argumentação, ela simplifica a mensagem do texto. Para usar uma ilustração, ela passa a comida mastigada. A ilustração. Cada um dos pontos deve receber uma ilustração que ajuda a facilitar a compreensão da explicação. Ela deve ser breve. A ilustração deve ser breve para que não deva mais tempo do que a explicação do texto.
Que tem gente aí que conta umas ilustrações, meu pai, que ó, gasta mais tempo do que explicando. Você pode usar uma anedota, uma pequena história, um fato real, uma notícia, um ditado, a mensagem de um filme para ilustrar o que você está querendo ensinar. Ela deve ser objetiva. A ilustração não deve ser mais forte, mais poderosa do que a explicação e a aplicação. As pessoas devem se lembrar da aplicação e não da ilustração. Me lembro de um sujeito que estava fazendo palestras nas empresas e depois eu estive na empresa logo depois e perguntei o que ele ensinou. Dos 5 que se atreveram a dizer alguma coisa, todos eles se lembravam da piada que ele contou. Mas ninguém se lembrava do conteúdo que ele ensinou. Se isso acontece, o erro é seu. A aplicação. Cada um dos pontos deve receber uma ilustração que ajuda a deixar o estudo com clareza sobre o que o ouvinte deve saber e mudar na sua vida em função do novo ensinamento. Por isso, tente se lembrar de um sermão que você gostou e liste o que você se lembra. A explicação, a ilustração ou a aplicação? Aqui, o que você se lembra foi o que foi mais forte. E o mais forte deve ser a aplicação. Qual foi o sermão ou estudo bíblico que mais te impactou? O que te impactou? O que mudou em sua vida como resultado deste sermão? A explicação? A ilustração? Ou a aplicação feita num sermão? Com isso, estamos diante de um fato que é de suma importância. O que as pessoas vão se lembrar daquilo que você falou? Se for a aplicação ou aplicações, parabéns. Se for a ilustração, perdão. Alguma coisa está errada no teu sermão, no teu estudo, na tua aula. Vamos para frente, que Deus nos abençoe nessa caminhada que está chegando no final.